de agora, né? O tema da aula é contínuo atmosférico. Qual é o objetivo dessa aula? Então, nesta revisão, nesse caso, você irá entender por que a atmosfera da Terra pode ser considerada como um meio contínuo. Você entenderá que um ponto no contínuo pode ser representado por um elemento de volume. E você saberá o que é um elemento de volume e como representá-lo matematicamente. Esse é o objetivo dessa aula. Vamos lá. Então, uma primeira coisa que a gente tem que saber sobre contínuo atmosférico é o seguinte, que todos os movimentos da atmosfera associados ao tempo e clima, a natureza molecular da atmosfera pode ser desprezada. O que significa isso? Quais são os tipos de movimento que nós temos na atmosfera? A gente vai falar disso um pouco lá na frente. São todos aqueles movimentos dentro daquelas escalas que nós conhecemos, escalas de movimento horizontal, vertical, que tem a ver com a escala de espaço, e a temporal. Tá? Então, a gente tem a microescala, a gente tem a mesoscala, a gente tem a escala sinótica e a gente tem a escala planetária. São esses tipos de movimentos, são essas escalas onde os movimentos da atmosfera ocorrem, certo? E todas essas escalas e todos esses movimentos, eles têm a sua parcela de contribuição para a modificação de tempo e do clima. Só que aqui, o que a gente vai fazer? A gente sabe, por exemplo, que aqui, ó, na atmosfera, tá? A atmosfera, aquela fina camada de gás, né, que envolve o nosso planeta Terra, e essa fina camada de gases é constituída de vários gases, né, como, por exemplo, o nitrogênio, né, o oxigênio, o argônio e o CO2. Então, né, dentro da atmosfera, a gente tem o gás que tem mais concentração, que é quem? O nitrogênio, né? O nitrogênio, a gente tem o oxigênio. O terceiro gás de maior concentração na atmosfera, o primeiro é o nitrogênio, em torno de 78% de volume, né? Ele é encontrado, por exemplo, dentro da atmosfera. O segundo é o oxigênio, que é em torno de 20, 21%. O terceiro é um elemento que se chama argônio, ok? Ele é pequeno, mas em termos de concentração, menos de 1%, em torno de 93%. E o outro que a gente conhece é o CO2. Esse aqui tem um percentual muito baixo de concentração dentro da atmosfera, da ordem de 0,035%, e o outro seria o neônio. Mas tudo bem. Então, o que vocês têm que saber é que a gente tem aqui a atmosfera, tá certo? E aí, dentro, se a gente pegar um pedaço muito pequeno, tá? Um volume infinitesimal, ou seja, uma parte muito pequena dessa atmosfera, a gente vai ver coisas desse tipo aqui, que são as moléculas, ok? As moléculas que fazem parte da constituição da matéria dentro da atmosfera. E dentro dessas moléculas você tem todas essas aqui que eu acabei de falar. Existe um espaço entre essas moléculas, tudo bem? Esse espaço que nós costumamos chamar de livre caminho médio molecular. A distância média é da ordem de 10 a menos 7 metros, ou seja, você pega 1 metro e divide aí por 10 milhões de partes iguais. Então, esse é só para você ter uma ideia, é o espaço que tem entre essas moléculas. Mas por que eu estou falando isso? Porque processos meteorológicos, processos físicos e dinâmicos, principalmente, nós podemos desconsiderar a natureza molecular da atmosfera. Como é que a gente pode representar, por exemplo, esse volume aqui, tá certo? Como é que a gente pode representar esse volume dentro da atmosfera? Então, a gente vai chamar esse ponto, que eu mostrei para vocês lá em amarelo, como um ponto no contínuo. Um ponto no contínuo pode ser considerado como um elemento de volume, ou seja, eu posso pegar aquele quadrado que, na verdade, pode ser esse volume de controle, tá? É representado como um volume de controle dentro do contínuo. Por que a gente está chamando de contínuo? Porque a gente não está, dentro da meteorologia também, como a gente desconsidera essa distância entre as moléculas, a gente diz que a atmosfera ela é um meio contínuo. Não existe espaços, não existe vácuo dentro da atmosfera para a meteorologia. Apesar da gente saber que existem espaços entre as moléculas, a gente considera que a atmosfera ela é um meio contínuo.
E a gente pode representar, né, um ponto no contínuo, ou seja, um elemento muito pequeno dentro daquele contínuo, por meio de um elemento de volume ou elemento de fluido. Esse elemento de fluido, ele é um elemento infinitesimal, ou seja, ele é um elemento de fluido com limites infinitesimais. O que são esses limites infinitesimais? O que é algo infinitesimal? Mas algo infinitesimal, imaginem que é algo que tem uma dimensão que é muito próximo de zero, muito próximo, um número muito próximo de zero, mas ele não é zero. Ou seja, algo que é diferente de zero é um número que é diferente de zero, mas ao mesmo tempo muito próximo de zero. Isso é algo infinitesimal. Esse nosso volume, que tem dimensões infinitesimais, é um cubo, tá certo? E matematicamente, esse cubo aqui é dado pelas dimensões ΔX, ΔY e ΔZ. Ok? Então, em matemática, ó, como eu apresento aqui embaixo, esse elemento de fluido ou elemento de volume, você pode chamar do que você quiser, desde que saiba o que seja. Tá? Em matemática, o elemento de volume é um elemento diferencial dV, ok? Cuja integral do volume expressa o volume do sólido, ou seja, se você integrar todos os lados desse volume, tá certo? Você vai encontrar esse elemento aqui, V, ou no caso, o elemento diferencial dV, tá certo? Então, dV é ΔX vezes ΔY vezes ΔZ. Então, na meteorologia, tá? Vocês já viram, inclusive, isso quando eu falei em força do gradiente de pressão, que a gente utiliza um volume de controle. Então, esse volume de controle nada mais é do que esse cubo aqui, ok? Com dimensões infinitesimais. Então, é assim que a gente considera um ponto no contínuo. Esse quadrado aqui está até grande demais, né? Mas eu tinha que fazer ele assim para, inclusive, as pessoas que estão com o celular enxergarem, né? Senão ia ficar difícil. Então, isso aqui é muito pequeno, ou seja, é um tamanho muito próximo de zero, mas não é zero. Então, olha só, essa informação aqui. O elemento de fluido ele é muito pequeno se comparado ao volume da atmosfera. Tá? Então, quando você considera esse cubo com o volume todo da atmosfera, ele é muito pequeno. Porém, ele é suficientemente grande para conter um número suficiente de moléculas de forma a ser considerado contínuo. Então, quando a gente está olhando para esse volume, tá certo? Não quer dizer que a gente está pegando ele sendo do tamanho de uma molécula. Aliás, ele tem que ter várias moléculas de forma que ele seja considerado também como um meio contínuo, ok? Então, se ele está falando que o meio é contínuo, eu tenho que trabalhar com N moléculas, senão não tem distância entre moléculas, né? Então, a gente desconsidera essa distância entre moléculas, mesmo num ponto no contínuo, tá? Então, no ponto no contínuo, ele é muito pequeno considerado, esse ponto é muito pequeno considerado com o volume total da atmosfera, porém ele é suficientemente grande para conter um número suficiente de moléculas de forma a ser considerado contínuo. Então a gente já vê que esse cubo aqui, esse elemento de fluido, o elemento de volume, ele é alguma coisa da nossa imaginação. Então ninguém vai apresentar para você um cubo de dimensões infinitas, né? É o mesmo conceito, por exemplo, vocês já ouviram falar, eu vou falar aqui daqui a pouco, de parcela de ar. A parcela de ar também tem o mesmo conceito, por exemplo, de elemento de volume, tem as mesmas dimensões. Lógico, em alguns casos a gente tem que abstrair um pouco isso e considerar uma parcela de ar muito maior do que um cubo como esse aqui. Mas as propriedades físicas, que eu vou falar daqui a pouco para vocês, devem permanecer constantes dentro de um volume como esse aqui. Então, em meteorologia, uma parcela de ar, ó, acabei de falar, ou um elemento de volume, é geralmente utilizada para representar o elemento de volume. Então, a gente sabe, por exemplo, aqui que o elemento de volume é esse cubo, dado por essas dimensões aqui infinitesimais, e da meteorologia a gente pode utilizar esse elemento de volume aqui para representar uma parcela de ar, que eu acabei de falar para vocês. A parcela de ar também, ela é algo imaginário. Você não consegue dizer, olha, a parcela de ar ela tem essas dimensões aqui, acabou. Alguém pode considerar, por exemplo, uma parcela de ar sendo uma termal. Imagine que você tem um aquecimento muito acentuado numa superfície,
Então, o ar que está em contato com aquela superfície, por exemplo, então vamos imaginar o seguinte aqui, né? Então, vamos dizer que você tem uma superfície, tá? A superfície aqui, você tem um dia muito quente, ensolarado, a radiação solar vai aquecer essa superfície aqui, certo? E à medida que ela vai aquecendo, você pode ter um ar aqui em contato com a superfície, por exemplo, um bolsão de ar, que ele tem agora uma densidade menor do que aqui fora, certo? Então, você teve a formação desse ar com uma densidade, por exemplo. Então, esse bolsão de ar vai subir na atmosfera, ok? Vai estar instável, porque ele vai estar com uma densidade, por exemplo, menor do que a densidade fora dele, e aí esse ar vai começar a subir. Então, isso aqui pode ser a representação também de uma parcela de ar, ok? Aí alguém pode falar, professor, mas o senhor não disse que um volume infinitesimal é alguma coisa muito próximo do zero, mas não é zero. Tudo bem, isso é verdade, mas isso aqui, na meteorologia, a gente pode fazer essa representação aqui, porque se você, por exemplo, comparar o volume desse bolsão de ar aqui com o volume total da atmosfera, ele é infinitesimalmente menor. Então, isso aqui é um conceito abstrato. Okay? Tá certo? O conceito de quê? De dimensão de parcela de ar ou de volume de controle. Isso aqui, como está entendido, a gente já sabe, por exemplo, representar matematicamente o volume de controle, tá certo? Isso aqui é o cubo, é dessa maneira aqui que a gente resolve a dimensão do volume de controle. Importante saber que esse volume de controle, ele contém um número considerável de moléculas, ok? Então, você tem várias moléculas dentro desse volume de controle, não é só uma molécula, não. Essas moléculas podem ser aquelas moléculas que eu falei para vocês, oxigênio, nitrogênio, argônio, CO2, enfim, várias moléculas aqui. E aí, a distância entre essas moléculas aqui só é desprezada. Okay? Então, vamos lá. Uma outra coisa importante aqui, ó, é que em uma parcela de ar, as propriedades físicas apresentam um único valor de temperatura, pressão e densidade. Então, olha só, cada uma dessas parcelas de ar, por exemplo, elas têm um único valor de pressão, tá? Tem um único valor, por exemplo, de pressão, de temperatura e também, por exemplo, de densidade. O que significa isso? Significa o seguinte, qualquer ponto que você pegue aqui dentro, eu estou escolhendo esse ponto dessa região da minha parcela de fluido. Aqui a pressão vale, por exemplo, P1. E agora, se eu pegar aqui dentro da minha parcela de ar ainda, uma outra região, quanto vale a minha pressão? Ela também vale P1. Tá certo? Isso é a mesma coisa para densidade, a mesma coisa para temperatura. Então, cada uma dessas parcelas de fluido, elas apresentam características ou propriedades físicas únicas. E se único significa que ela tem únicos valores para pressão, temperatura e densidade, por exemplo. Então, aqui, ó, e as variáveis T, P e ρ, por exemplo, e suas derivadas, são funções contínuas do espaço e do tempo. O que é isso? Né? Eu vou fazer uma perguntinha para vocês, tá certo? Se não souber responder, não tem problema não, ok? Então, quando vocês ouvem, né, e veem eu falar isso aqui, ó, as variáveis T, P e ρ, e suas derivadas, ou seja, eu tinha aqui feito uns pontinhos ali para mostrar que esse T, P e ρ não variam dentro do volume de controle, ok? Mas eu estou dizendo agora também que as derivadas são funções contínuas do tempo. Então, as variáveis e as suas derivadas são funções contínuas do tempo. Porque se a gente fazer uma derivação ali dentro do volume de controle, vai dar zero. Que a pressão não muda, a temperatura não muda e a densidade também não muda. Então, se qualquer derivada que você faça ali dentro, vai zerar.
Então, agora imagina que a gente está trabalhando, por exemplo, com a atmosfera. A atmosfera, eu saí do volume de controle. E aí, dentro da atmosfera, você tem essas variações de temperatura, de pressão e de densidade. Agora, o que quer dizer que essas variações são contínuas? Significa dizer que existe valor. O valor não é indefinido. Ele pode ser zero, porque zero é um valor. Ele pode ser um, pode ser menos um, ok? Dentro da unidade dessa variável. Então, já que a atmosfera é um meio contínuo, ou seja, não há vácuo, tá certo? A gente pode dizer que qualquer ponto dentro do contínuo tem um valor de temperatura, pressão e densidade, por exemplo. Tá? E cada derivada, cada variação dessas variáveis também apresenta um valor definido. Então, nesta aula, você viu o que significa um ponto no contínuo, que a atmosfera pode ser considerada um meio contínuo, que um ponto no contínuo pode ser representado por um elemento de volume. O elemento de volume pode ser, por sua vez, representado por uma parcela de ar. E você viu também o que é uma parcela de ar.